Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Eles nasceram por volta dos anos 70, 74 e por isso ao longo das suas vidas só conheceram a democracia e a liberdade. Pertencem à população ativa, têm as suas profissões, cuidam dos filhos, alguns já adolescentes. Muitos olham também para os pais, têm mais 20, 25 anos de trabalho pela frente. Imaginam se um dia terão a tal pensão merecida que lhes assegura a reforma. Esta semana tentamos conhecer melhor a geração dos que têm hoje 40 a 50 anos. São convidados do Da Capa à Contra Capa Maria João Valente Rosa, diretora da Pordata, projeto da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e o escritor, habitual comentador da Renascença, Jacinto Lucas Pires, que curiosamente este ano completa precisamente 44 anos. Vamos com eles neste debate durante os próximos 30 minutos. Bem-vindos, Jacinto, Maria João, é um gosto. No caso da Maria João é uma segunda passagem aqui pelo nosso programa. O Jacinto é uma pessoa também da casa. É a 22ª. 28ª. Vamos falar sobre esta geração e eu não posso começar sem, Maria João, tentar perceber se há retrato possível para esta geração através daquilo que a Pordata nos pode dizer sobre esta geração em particular. Ora bem, é claro que todas as gerações têm assim traços característicos que as distinguem das gerações anteriores, não é? E existem vários, entre eles é uma geração comparativamente à dos pais, que na sua grande maioria, esmagadora maioria, ainda estão vivos, os pais, e muitos deles ainda têm os avós e alguns também os bisavós, mas é uma geração que é bastante mais qualificada que a geração dos pais, é uma geração que tem a certeza que vai viver, a quase certeza que vai viver por muitos mais anos do que os seus pais e seus avós. Aliás, aos 40, 44, a boa notícia é que tem o dobro da vida pela frente, ou seja, tem mais cerca de 40 anos. Boa notícia. Pode pôr isso por escrito, por favor. O que é fantástico, não é? Terem mais uma outra vida para além daquela que já viveram. É uma geração que acompanhou, quando entrou no mercado de trabalho, acompanhou a entrada em força das novas tecnologias, portanto é uma geração que tem acesso à informação de uma forma muito mais fácil e muito mais abrangente do que a geração anterior. É uma geração que já nasceu em liberdade, isso é extremamente importante, são os filhos, diria eu, do 25 de Abril, esta geração. Também é uma geração que, do ponto de vista de parentalidade, tem menos filhos do que a geração anterior. As mães são mães mais tarde e os pais também. Entraram muitas vezes mais tardiamente para o mercado de trabalho também em virtude do prolongamento dos estudos. E, do ponto de vista das conjugalidades, escapa um bocadinho àquele modelo tradicional. Portanto, é uma geração que muitas vezes tem percursos muito menos lineares que as gerações anteriores. Diria eu que é uma geração extremamente interessante. E extremamente interessante, não é por estar aqui o Francisco ao meu lado. O Jacinto, neste caso. Desculpa, o Francisco era o pai. Peço desculpa. Mas por estar aqui o Jacinto ao meu lado, mas é uma geração extremamente interessante porque é uma geração que eu diria que se encontra assim numa encruzilhada, de uma espécie de encruzilhada entre aquilo que é o passado e alguns dos modelos do passado que ainda vigoram no presente e que são muitos, e que, por outro lado, está sujeita a enormes desafios que têm a ver com o presente e com o futuro, não só deles, mas também dos filhos deles. E então fazem assim como se fosse uma espécie de bissetriz em relação a um mesmo ângulo. Metade tem a ver com o passado e outra metade tem a ver com o presente e futuro. Como é que isto se concilia? Isso é a grande questão para o futuro. Muito bem, Maria João. O diagnóstico é... Eu acho que o programa está acabado. É perfeito. O diagnóstico é perfeito. Vou começar pelos valores, porque se nasceram depois do 25 de Abril, apesar de tudo, a liberdade é um valor importante para esta geração, Jacinto. Sim, mas acho que tristemente há um lado negativo nesse valor positivo de ter nascido em democracia, que a liberdade não teve de ser conquistada e, portanto, há uma certa, às vezes até indiferença, até apatia em relação à liberdade ou ao fenómeno político em geral, que só muda também, se calhar tristemente, quando nos tocam no bolso, não é? Quando há crise,
E parece que a economia, a política se torna uma espécie de canal da economia ou de apenas instrumental em relação às questões de dinheiro, de rendimento, de futuras reformas. E eu acho que isso é um problema, porque a geração anterior, em Portugal, estou a falar em Portugal, à esquerda e à direita, tinha a política como um fascínio, não é? Uma paixão, se quisermos. Que era vivida em direto. Em direto, era a fundação da democracia, tudo era fresco, não é? No teatro às vezes dizemos que se deve dizer as palavras como se fosse pela primeira vez, não é? Como se elas tivessem aparecido naquele momento. Dizemos aos atores, e havia isso na política desse tempo, não é? Tudo era pela primeira vez, tinha esse espanto inicial, o dia inicial e limpo, não é? Como diz o poema da Sofia, e acho que isso se perdeu um pouco, portanto não é só na conjugalidade, não é? Em que os divórcios aumentaram, acho que também há um divórcio em relação a esse casamento comum, não é? Da causa comum, que é ser uma comunidade. Mas a herança dos valores é relevante para esta geração porque os pais passaram exatamente pela luta da liberdade ou pela transição democracia, a ditadura-democracia, neste caso. A questão é, os valores é fundamental. Em abstrato, sim. A questão põe-se agora em concreto como usar esses valores, não é? Como estar dentro da solução, não é? Como fazer política agora que tudo é estável. Agora é um pouco o problema de um casamento que já tem muitos anos, digamos. Como é que se reacende a faísca, para usar uma expressão muito básica, da democracia, não é? Pois, eu relativamente a isso, eu não sei se falaria tanto de apatia. O que eu acho é que muitas vezes espera que esta geração, que é a tal geração especial que está entre o passado e o presente e futuro, se comporte como no passado as pessoas se comportavam, ou seja, os modelos tradicionais são muito fortes e espera-se que as pessoas tenham os mesmos comportamentos mesmo do ponto de vista político e da sua participação cívica e na sociedade. Há outras formas de participação, há outras formas de sensibilização que começam... Por alguns exemplos recentes, esperemos que não tenham o mesmo comportamento. Exatamente, esperemos que não tenham o mesmo comportamento. Portanto, algo que exige mudança. A questão é que muitas vezes esta geração se deixa aprisionar por aquilo que não é a mudança e por aquilo que são os modelos do passado, que são porventura mais confortáveis, porque foram os herdados dos seus pais, não é? Que era aquilo que se fazia no antigamente. E só que ainda é importante para esta geração, o que se passou com os pais. É importante, mas só que os tempos são outros, não se pode. Esta geração, muitas vezes, confronta-se com o problema, por exemplo, do emprego e do desemprego, mas esta geração tem que perceber, e sabe, e sente-o na pele, que já não há empregos para a vida como existiam no tempo dos seus pais. Portanto, os tempos são outros. Esta geração é uma geração muito mais aberta ao mundo que a geração anterior. E é uma geração, portanto, está confrontada com novos desafios, mas ao mesmo tempo, muitas vezes defende aquilo que era o modelo do passado e os padrões do passado, nomeadamente para a questão da segurança social e para outras questões. Quer ter a reforma, mas sabe que dificilmente vai ter. Ou que reforma vai ter. Portanto, tem que se reinventar, tem que encontrar novos caminhos. Sim, e é nesta geração que muito se pode jogar. Aliás, só aqui um dado estatístico também muito interessante, que também está na Fordata. Esta geração, ou seja, as pessoas com 44 anos, e Jacinto vai fazê-los agora, tem metade das pessoas em Portugal têm menos de 44 anos e outra metade tem mais de 44 anos. Portanto, está mesmo no centro da população esta idade. Há uma medalha para isso. Há uma medalha. Enquanto que as pessoas que tinham 40 anos em 90, a grande maioria tinha menos de 35 anos. Portanto, estão aqui no ponto central, estão aqui, são o centro da população. E têm uma responsabilidade enorme, porque muito em relação aos seus filhos, portanto, isto há aqui um problema, um dilema interno, que é como é que eu vou transmitir aos meus filhos que os tempos mudaram, mas como é que eu vou manter aquilo que os meus pais disseram que era importante que eu mantivesse. E isto gera dilemas gerais, mas depois gera dilemas muito particulares para o caso, por exemplo, das mulheres, que continuam, investiram muito na educação, os níveis entraram de uma forma bastante emancipada no mercado de trabalho, têm níveis de exigência elevadíssimos, mas
quando chegamos ao espaço doméstico, ao espaço privado, continuam a reproduzir os modelos dos seus pais, são as principais cuidadoras. O padrão ainda é o anterior. As principais, portanto, quando há algum problema de parentalidade, são as mães que são chamadas, e quando são os pais estranha-se. Portanto, há aqui um momento em que esta geração vai ter mesmo que dar o salto. Acho que em alguns aspectos isso já está a virar, mas é verdade que eu sinto isso, até pelos meus amigos e pessoas que conheço, que por um lado há uma certa, eu diria, confusão, insegurança em relação às mudanças, portanto, em que há pessoas que ainda têm empregos e vidas muito, não quero dizer estruturadas, não é que as outras não sejam estruturadas, mas muito definidas à partida, né? Muito planeadas, em que entram àquela hora, sem àquela hora, sabem que vão ter emprego durante estes anos, e têm rendimentos de acordo com isso, né? E outras da mesma idade, da mesma geração, com os mesmos estudos, às vezes até os mesmos círculos, que já estão numa lógica, diria, millennial, em que tudo é mais precário, mas também eventualmente mais desafiante, muito portátil, muito partilhado, sendo que quem está nas artes, como eu, sabe que nas artes as pessoas já são como millennials há muito tempo, né? Antes de haver millennials nós já vivíamos nesse regime, nós artistas, criadores, já vivíamos nesse regime um pouco de precariedade, mas também de espaço para coisas que não, para a família, para amigos, para viagens, que não é o habitual, não é? E portanto eu acho que há vantagens e desvantagens, mas sinto que talvez a maior parte das pessoas ainda não terá encontrado o seu lugar nessa transição. Porque isto permite também uma nova ousadia, um novo risco. Sei lá, eu falo com o meu irmão mais novo, não sei se devia estar a citar isto, mas é público, que é um millennial, é bastante mais novo, portanto tem 30 anos, e está a fazer o doutoramento em Direito Europeu e está nos Estados Unidos. E então tinha de fazer uma conferência no outro lado dos Estados Unidos, decidiu ir com os amigos de caminhoneta, de carro alugado, e ir fazendo um podcast que está mesmo na Apple, para documentar a sua viagem dia a dia, 10 minutos de episódio. E pronto, uma coisa que ninguém da minha geração se lembraria de fazer. Saberia sequer que é possível, eu falo por mim, ter assim um podcast para falar de uma viagem. Essa geração, por exemplo, na habitação, hoje já não pensa em ter uma casa ou comprar uma casa, mas se calhar está mais interessada em arrendar uma casa. Pois, sim, exatamente. Ou não? Porque o ter ainda fez parte desta herança que recebeu dos pais, a ideia de habitação própria. E hoje em dia o mercado de arrendamento tem a ver, por exemplo, com uma nova geração que não tem expectativas, provavelmente, em relação ao acesso ao crédito ou até da necessidade de ter fisicamente, porque lhes tolhe um bocado a ideia de tudo aquilo que o mundo lhe tem para oferecer, com os baixos custos, os Erasmus e a mobilidade que, por exemplo, a União Europeia permite. Pois, e eu acho que é um bocadinho por aí que as questões têm que ser pensadas, não é? E por isso é que eu considero que nós devemos reforçar, nós mais velhos, devemos reforçar um bocadinho a capacitação de as pessoas desta geração conseguirem elas próprias encontrar o seu caminho. Porque não há um caminho definido, não há uma história, são múltiplas as histórias. Olhamos para as famílias, não há um tipo de família que se possa dizer esta é a família. Não, existem múltiplos tipos e cada vez mais tipos de família. Nós não podemos dizer que é esta que está certa, que é melhor, ou outra que é pior. Nós olhamos para os empregos reconstroem-se, porque as pessoas também têm mais tempo de vida, como eu há pouco lembrei, o dobro da vida aos 40 anos, tem mais 40 pela frente. Isto significa o quê? O que é que nós vamos
fazer da nossa vida. E nós sabemos, quase por certo, e esperemos todos que sim, que vamos a chegar às idades avançadas e que vamos viver numa sociedade muito envelhecida. E é preciso começar a pensar o que é que nós vamos fazer. Nós temos que nos reinventar, nós temos que encontrar outras carreiras, nós temos que encontrar outras coisas que nos deem prazer ao mesmo tempo, mas que não se limitem a saber ou fazer. Como no passado era importante fazer, neste momento mais importante que o fazer é o saber. E é a permanente procura do saber e o permanente desafio interno. E isso obriga a todos a que não... Aquele modelo que, mais uma vez, foi herdado do passado, que é um modelo que eu exploro muito no ensaio que escrevi no âmbito da coleção de ensaios da Fundação, o Envelhecimento da Sociedade Portuguesa, em que esta geração também herdou um modelo de ciclo de vida, que é assim, temos uma primeira fase em que se estuda, uma fase central em que se trabalha e uma fase depois que é a fase da reforma. Esse modelo, que foi um modelo que fazia sentido no passado, também já não faz sentido qualquer para esta geração, mas esta geração parece que o está também a reproduzir, porque também não lhes dão chances de poderem conciliar na fase de vida central tempos de lazer, tempos de formação e tempos de trabalho, porque o trabalho é de tal forma intenso que não conseguem, muitas vezes, conciliar estes múltiplos tempos. E vão trabalhar até mais tarde. E vão trabalhar até mais tarde, claramente. E também é uma certeza. E se continua a pensar que as reformas estão lá à espera, não vão estar à espera. E por mais que se tente dizer, por mais que se ouça que isto está tudo resolvido e que não temos que nos preocupar, claro que nós não temos que nos preocupar, o que temos é que pensar num sistema alternativo e em modelos alternativos. Sim. E esta geração e as seguintes têm que pensar que mesmo para benefício também dos próprios filhos, porque os próprios filhos, grande parte deles, se esta geração vive aqui neste meio termo, a próxima geração vive num outro termo. E esse também é um grande desafio, porque são novos riscos, novas situações, e temos que preparar as futuras crianças e os jovens para modelos diferentes, que não sejam, por exemplo, na escola, saber reproduzir o saber ensinado, porque isso não vale a pena. O reproduzir, nós vamos à net e rapidamente sabemos quem foi o primeiro rei de Portugal. É importante, mas vamos à net e sabemos. Agora, nós temos que desenvolver o espírito crítico e outro tipo de capacidades, e essas questões são questões cada vez mais prementes para nos prepararmos para um futuro em que esta geração contribuiu para construí-lo. Jacinto. E por isso o desafio não é político, mas é um desafio social extremamente Tudo é importante. político. Não, é político no sentido da conquista da liberdade, que é o mais importante, porque não estaríamos aqui se a liberdade não existisse. Não, mas uma coisa que tem a ver com isso e que eu noto em relação aos mais novos, não sei se aos millennials, ou onde é que isso começa, ou onde é que está a fronteira. Embora eu tenha ficado contente de saber que estou no centro, quase centro geodésico etário, uma vila de rei. É verdade. Mas que um certo, não sei se os brandos costumes ou um certo nacional porreirismo que até esta geração nossa, X, não sei como é que se chama, existe, que se perde para baixo. E que há um lado positivo nisso, não no sentido das pessoas se passarem a agredir na rua, mas no sentido de cada um estar mais à vontade para afirmar as suas ideias, as suas opiniões, em liberdade, e aí sim parece que se calhar demorou uma geração a esse complexo ser ultrapassado, uma geração ou uma faixa etária, e se calhar, se puder dar alguma provocação assim para o futuro, acho que seria interessante até para patrões e líderes juntar pessoas desta geração X, desta geração ensanduichada, não é? Entre os millennials e os baby boomers, e os millennials. Portanto, porque parece-me também que nós, não é? A geração 40, 50 anos, tem ferramentas de interpretação que, quando utilizadas no novo mundo das tecnologias, da rapidez, da informação que é acessível na internet em todos os lados, são muito úteis, são muito necessárias para fazer a diferença. E, por outro lado, o espírito de risco, de ousadia, a frescura própria da idade, e até quase uma certa, ia dizer,
e responsabilidade saudável dos mais novos, trazem qualquer coisa também a esses mais velhos. E o que está lá à frente, o trabalhar até mais tarde, o se calhar não ter uma reforma, pesa muito hoje nesta geração, naquilo que está a fazer hoje? Nesta nossa geração, na geração que é... 40, 50. Umas vezes pesa, outras vezes não. Eu acho que aí uma coisa chata desta geração é que tudo depende, não é? Tudo é talvez, tudo é sim, mas... não, eu há bocado estava a falar com um amigo meu, ator, a propósito de um casting, não interessa, e disse que vinha para aqui para o programa. E então estávamos a rir porque a certa altura, em alguns concursos, em alguns castings, éramos considerados jovens, noutros éramos veteranos. E portanto eu estava a propor, se calhar um nome para esta geração seria os jovens veteranos, que somos isto mas também aquilo, né? Somos uma coisa e o seu contrário quase. Isso às vezes é problemático, porque estamos entre, é como estar no meio do rio, não é? É como ter 44 anos. Sou velho, sou novo, né? Estou no meinho. É uma geração que por este motivo se pode adaptar melhor a desafios do mercado de trabalho, por exemplo. Como o Jacinto estava a sublinhar, há aqui um substrato que juntando ao caldo de novas tecnologias, pode ser muito relevante em termos de mercado de trabalho. Eu tenho de vender o meu peixe também. Pode. eu acho que sim, porque sendo mais qualificada esta geração, porque tudo passa pela qualificação. A sociedade do futuro e a do presente é uma sociedade assente no conhecimento. Ora, esta geração é uma geração muito qualificada, não é tanto quanto a geração agora seguinte, mas é uma geração já muito qualificada. Portanto, a adaptação significa não esperar que o futuro, que o destino aconteça. Ou seja, quebrar esta história de eu tive azar, isto aconteceu porque não sei porquê. Não, é realmente a pessoa perceber que muito do futuro depende de cada um de nós. Eu estive recentemente no Japão e percebi muito do que era aquela sociedade japonesa e percebi muito. Eu estive lá em 2000 e não percebi nada. Não? Então mas fiquei fascinado, mas não percebi nada. Não sei se consigo explicar. Temos que fazer um programa sobre o Japão. Exatamente, é muito interessante. Mas a importância do que é cada um para aquilo que esse cada um se torna. Isto é muito importante. Nós muitas vezes esperamos que sejam os outros a darem-nos aquilo que nós esperamos. E não. E este centramento em nós próprios, naquilo que nos pode enriquecer, e o que nos pode enriquecer é aquilo que nos torna mais felizes. Isso me torna mais feliz. Agora, eu não posso esperar, e essa questão do mercado de trabalho é importante. Um certo individualismo. Eu não posso esperar que, se calhar aos 20 anos eu gostava de fazer algo, aos 30 gosto de fazer um outro algo, e aos 40 se calhar um outro algo, e aos 50, porque eu também vou mudando, porque senão era mau sinal. Claro. O que é que o Jacinto queria há bocado acrescentar? Preciso de me ir mudando ao sabor também da minha mudança. E para isso preciso me ir acrescentando. E é essa a questão que muitas vezes a geração anterior não se colocava, porque entrava para um trabalho e aí... Não, eu fiquei um bocadinho picado com aquela coisa da qualificação, porque isso agora diz-se muito, não é? Que os novos é que são os mais qualificados e tudo bem, e acho que é ótimo para o futuro do país e tal. Mas às vezes... pondero se a qualificação nova não será tão especializada, por vezes, que só serve para aquilo, não é? Eu estou plenamente de acordo consigo neste sentido. Portanto, há a ideia que eu falava de ferramentas de interpretação dos mais velhos, da geração acima, tem a ver com isto. Mais multidisciplinar? Exatamente, para as visões de conjunto, para as coordenações, para a interpretação do futuro, para a visão, não é? Deixa-me só dizer, é mais necessária, ou é muito necessária? Eu estou plenamente de acordo e ainda bem que ficou picado, porque eu acho que a qualificação, muitas vezes nós falamos qualificação, a qualificação é um bom passo, mas é um primeiro passo, porque falar de qualificação a seguir é preciso falar de conteúdos. É como a história da esperança de vida. Aumentar a esperança de vida em anos é ótimo, mas agora resta saber se a vivemos com qualidade ou não. Exatamente. Portanto, e essa questão é que é a questão que tem que começar a ser discutida. É o que é que nós estamos a ensinar e o que é preciso saber e que competências é que é preciso desenvolver. E por isso, a qualificação, sem qualificação não vamos lá, claro, porque se mantivermos todos analfabetos não conseguimos passar para o segundo nível da discussão. Mas uma vez a qualificação já superior à geração anterior, agora é preciso perceber o que é que nós estamos a ensinar. E se de facto são estes pequenos saberes, ou se é um grande saber,
abrangente, muito uma perspectiva quase filosófica, diria eu. Saber viver, saber pensar, saber viver em sociedade, isto é preciso. Agora, mais uma vez temos esse problema que é quem é que ensina quem. E isso, ou seja, eu sei ensinar aquilo que me ensinaram a mim. Sim. E, portanto, mais uma vez é um outro ponto importante a dar conta que é preciso mudar e pensar... Quando é que se mata o mestre, não é? Mas quando é que essa mudança é feita? Porque as crianças na escola, essa mudança também não aconteceu com a intensidade com que deveria ter acontecido. Não é? Porque às vezes a coisa da internet, não é? A internet... é muito bonita, por favor não citem esta parte. A internet é muito bonita, mas tem toda a informação, nós podemos aceder a tudo, mas depois é preciso interpretar aquilo, não é? Filtrar, saber como usar aquela informação e parece que se dá como adquirido que agora a informação já está toda ali, não é? Nesse espaço virtual. E, portanto, já não é preciso nada. Ao contrário, havendo mais informação, é preciso organizá-la. É preciso mais. É preciso saber quando desligar a máquina, não é? Para não estarmos, para termos vida. Não nos torna mais sabedores. O direito a desligar, é isso. O direito a desligar, o direito a estar offline, não é? Que já é quase já deve ser um direito fundamental do trabalho, nos dias que correm, ou devia ser. Mas também as ferramentas para interpretar, para fazer as ligações, fazemos nós os links em vez de ser a máquina. Isso tem que ser desenvolvido. Isso é que é pensar, isso tem que ser desenvolvido. Saber distinguir a informação que é de qualidade da informação que não é de qualidade, fazer análise crítica da informação, porque a informação está lá. Portanto, não é isso que nós temos que nos preocupar com a informação. Temos que saber como é que se ensina a analisar e a olhar e a retirar da informação, aquilo que é importante. Porque, como eu também costumo dizer, ter mais informação não nos torna mais sabedores do que no passado. O que é preciso é que a informação tem que estar ao serviço do conhecimento e, por isso, a informação estar lá pouco nos serve se nós não soubermos utilizar devidamente. Maria João, e se nós quisermos saber mais, o que é que devemos ler sobre este tema, o que é que devemos consultar? Eu vou só sublinhar que a Pordata é sempre um bom ponto de partida e de chegada. Eu por aí ficaria, mas... Há um ponto assustador na Pordata. Eu hoje confesso que fui lá espreitar. Ah, foi? Que é aquela coisa em tempo real dos óbitos e de nascimentos. Aquilo é um simulador... Sim, mas é assustador porque os nascimentos estão sempre atrás. Pois estão. Morrem mais pessoas do que aquelas que nascem. Mas ver em tempo real, nós já sabemos isso das estatísticas, mas ver em tempo real, tipo, neste momento está a haver mais mortes que nascimentos em Portugal. Eu desliguei logo, fiquei... Não. Fui logo offline. Maria João. Mas relativamente a uma sugestão, Sim. Bem, é claro que a Pordata aconselho vivamente a sua consulta e está lá para isso mesmo, para que as pessoas construam a sua opinião de uma forma livre, mas sustentada em factos e não com base no achómetro. Quando pensei neste programa, pensei o que é que poderia trazer assim o que é que isto me sugeria, e lembrei-me, está muito na moda, mas de trazer uma personagem de uma série televisiva da Casa de Papel, e a personagem era a inspetora Raquel Murilho, salvo erro, que é uma senhora que, para quem ainda não viu a série, a Casa de Papel, é uma senhora que era a responsável policial para resolver um problema de um assalto à Casa da Moeda. E realmente esta inspetora tinha um trabalho extremamente intenso, simultaneamente não tinha tempo para nada, a sua vida era uma vida praticamente sempre focada no trabalho, para além de ainda tinha uma filha, tinha um problema de custódia com o ex-marido por causa da filha, e por isso ela queria também estar com a filha, ainda tinha uma mãe com Alzheimer. E esta situação é uma situação altamente complexa em que ela se esquece durante este período. Eu não vou contar a história, claro, são muitos episódios, aliás, mas ela se esquece um bocadinho dela própria e é uma pessoa extremamente infeliz ao longo do tempo, até que no final acaba, agora não vou contar o fim, de qualquer das formas, o a propósito veio mesmo de muitas vezes nós nos esquecermos de nós próprios, porque somos quase que engolidos por uma máquina e queremos chegar a todo lado, e esta nova forma de conceber
o mundo, é necessária, porque de outra maneira não vamos ter pessoas felizes, que é isso que todos nós desejamos naturalmente. Jacinto, o escritor vai sugerir um livro? Pode ser. Podia sugerir o site da Pordata. Exato. Não, principalmente aquela parte dos contadores. Não, mas há um livro que é a Marcha de Radetzky, que é um livro de Joseph Roth, que fala do fim do Império Austro-Húngaro, no fundo, a partir de histórias, não é um ensaio, mas ao mesmo tempo fala do futuro, fala do que é que pode ser a nova Europa. Foi escrita há muito tempo, mas hoje nós podemos ler aquilo quase como um aviso ou com qualquer coisa de profecia, e portanto acho que tem qualquer coisa desta geração que ao mesmo tempo que está a olhar para o passado e para os problemas e alegrias do passado, está-se a projetar no futuro, neste caso o futuro da Europa. Obrigado, Jacinto, obrigado, Maria João. O Da Capa Contra Capa desta semana fica por aqui. É uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, sempre ao sábado às 9h30 da manhã. Pode ouvir de novo em podcast nas plataformas digitais habituais ou em rr.sap.pt. Todas as semanas tentamos conhecer melhor Portugal e os portugueses, pensar, debater o país, também o mundo, e sempre acompanhados pela música de Mário Lajinha, o autor deste genérico. Para a semana, fica já o aviso, estas notas do Mário Lajinha vão levar-nos a conhecer as periferias das nossas cidades e quem as habita por estes dias. Eu sou José Pedro Frazão, produção da Ana Marta Domingos, apoio de Carlos Vermelho e André Peralta. Regressamos na próxima semana.